Hoje o assunto é Libertadores da América. A gente está cheio aqui de convidados especiais. Vamos conhecer então os potes dessa Libertadores da América? Galera, tá chegando a hora. Pote de número 1. Os cabeças de chave são as equipes melhores ranqueadas na Conmebol. Vamos conferir então o pote 1, que tem o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, o River Plate da Argentina, tem também a equipe do Boca Juniors. Pedi só para a nossa equipe colocar na tela. Isso aí, Boca Juniors. Tem o Flamengo também, bicampeão. Nacional do Uruguai. A gente comentava, né, Bruno Pet, mais cedo, os uruguaios super tradicionais, mas que não conquistam há bastante tempo a competição. O Peñarol, que é pentacampeão, mas o último título nos anos 70. O Atlético Mineiro, que tem um título, e o Atlético Paranaense está como cabeça de chave pelo fato de ter sido campeão da Copa Sul-Americana. Desses daí, Braz, a gente não pode enfrentar nenhum nesse primeiro momento. É importante, né, não encarar essas grandes equipes também. Claro, fazer uma boa competição na fase inicial, deixar essas grandes equipes numa fase mais decisiva. Sim, principalmente os times brasileiros, né? Eu acho que está a grande força do campeonato mais uma vez. Eu, pessoalmente, eu não acredito que o campeão da Libertadores não sairá do Brasil. Eu acho que o Brasil ainda vai continuar tendo os campeões da Libertadores aí nos próximos 2 anos, 3 anos. Isso é uma sensação minha, pelo que eu vejo, de análise dos times que estão sendo montados, até da estruturação do futebol na América Latina hoje, do que passa a Argentina, como é que está a Colômbia, Equador. Essa é uma sensação minha que nos próximos anos ainda teremos brasileiros campeões. Maravilha. Vamos ver agora o pote de número 2 dessa Libertadores da América. Pote 2 com adversários do Flamengo. Temos o Cerro Porteño, do Paraguai, 34 vezes campeão paraguaio. Tem também o Colo-Colo do Chile, é a única equipe chilena que conquistou a competição. Independente Del Valle, adversário já conhecido do Flamengo, são 4 jogos na história. Tem o Emelec, a gente brincava mais cedo, né, Bruno Pet? Sempre tem jogo do Flamengo contra o Emelec. Em 2019 foi assim também, na fase de oitavas de final, derrota lá no Equador, vitória aqui no Maracanã em jogo nos pênaltis. Tem o Corinthians, que aí é um adversário que o Flamengo não pega, também nessa fase de grupos. Católica e Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield, que foi adversário do Flamengo na última Libertadores, também o Independente Del Valle. E aí, Bruno Spindel, esse pote 2 aí, com possíveis adversários do Flamengo, são 7 possíveis adversários: Cerro, Colo-Colo, Del Valle, Emelec, Libertad, Católica e o Vélez Sarsfield. Sim, são adversários duríssimos. Você já tem nesse pote aí um adversário com uma logística muito complicada, que é o Del Valle, lá em Quito. Se eu não me engano, o estádio a 2.800 metros de altitude. Então, sempre jogar lá em cima é muito complicado, pelas 6 horas de viagem. Você está fazendo uma viagem dessa entre jogos do Campeonato Brasileiro, então tem que viajar 2 dias antes. Tem a logística para ir para o aeroporto, depois imigrar, ir para o hotel. Então, sempre complicadíssimo o fator extracampo num adversário como esse aí. Em relação ao adversário, a gente nunca vai escolher, tem que estar sempre preparado, mentalizar bons jogos aí com o adversário que vier pela frente, e sempre tomando cuidado com a logística num caso de um adversário como esse. Tem um time aí que eu não gostaria de pegar, que é o time do Vélez. Eu acho pedreira. A torcida do Vélez é uma torcida que não se fala tanto dela, mas é uma torcida que fica em cima, perturba, é forte. Eu não gostaria de pegar, assim, em relação a talvez estudar de viagem, o voozinho para Buenos Aires dentro do contexto aí, tranquilo. Mas é pedreiro, Vélez, é um time que a gente até ganhou no ano passado. Golaço do Arrascaeta lá, né? Um golaço do Arrascaeta, só que estava na pandemia, não tinha torcida. E se o Flamengo voltar lá, é uma atmosfera totalmente diferente. Nada tem a ver com ser bem tratado, com não ser maltratado, hein? A gente foi muito bem tratado lá, ocorreu tudo de maneira tranquila, mas lá, acredita em mim, é pedreira. Pedreira aquele estádio lá. E esse pote 2, Pet, com Corinthians campeão da Libertadores, Vélez campeão da Libertadores em 94, campeão do mundo, Cerro Porteño lá no Paraguai, também tem uma torcida muito forte. Grupo pesado esse pote 2. E o Vélez, ele tá, já continuando aqui o que o Braz estava falando sobre o Vélez ele tá num momento muito complicado. Ele é o último colocado do grupo B do Campeonato Argentino. Demitiu o treinador agora essa semana. Maurício Pellegrino foi demitido. O clube está sem treinador.
Mas a gente sabe que não importa se não tem treinador, se não tem, clube argentino é sempre muito difícil. Eu sei que o Braz não gosta de pegar times argentinos, já vi ele falando aqui em outros momentos na Plá TV. Mas esse pote 2, Emerson, eu considero assim, é um pote que pode te facilitar em termos logísticos e pode te prejudicar muito. Como o próprio Bruno Spindel falou, pegar o Independente Del Valle, até o próprio Emelec é uma viagem mais longa para o Equador. Ao mesmo tempo tem outras viagens que são um pouco mais curtas. Você tem o Vélez, Rio-Santiago já é uma viagem um pouco mais tranquila também. Se o Flamengo for o caso de pegar a Católica ou o Colo-Colo, é um grupo que pode definir bastante aí essa questão logística, tanto para o bem quanto para o mal. Vamos ver o pote 3, então? Os possíveis adversários do Flamengo, é a Copa Libertadores da América. Tem jogo fácil? Não tem. É a competição mais importante do nosso futebol sul-americano. Ó, temos o Aliança Lima do Peru, Caracas da Venezuela, equipe do Deportivo Cali da Colômbia, Deportivo Táchira, Tolima, Sporting Cristal e também o Bragantino e o Colón da Argentina. Então esse é o pote 3. E aí, Blue Thierry, pote 3 também com equipes aí de tradição, né? O Tolima, que foi carrasco do Corinthians em 2011, Caracas da Venezuela, uma viagem um pouquinho mais complicada. O que você acha desse pote de número 3? Eu até ia passar essa bola pro Braz, pro Spindel, porque eu vi o Braz falando sobre o duelo do pote 2 possível contra o Vélez, né? Isso. Só que a gente fica imaginando, realmente o Vélez tem uma torcida aqui em cima e tal, só que nos 11 jogos na história que a gente fez contra o Vélez, a gente ganhou 7. Eu fico imaginando o que os times de lá ficam pensando da possibilidade de pegar o Flamengo também, né? Nesse pote 3, por exemplo, que o Emerson trouxe agora, a gente tem maioria de vitórias sobre todos os adversários também. Então, quer dizer, eu acho que a gente, óbvio, se preocupa com a questão da torcida, da logística, mas do lado de lá, os caras quando vêm assim também, a possibilidade de cair no grupo do Flamengo... Mas essa preocupação não é a minha, né? Não, lógico. Não, e não será nunca. Exatamente, então, eu fico imaginando a cabeça do dirigente do time argentino, do time colombiano, olhando assim a possibilidade de enfrentar o Flamengo. Nesse pote 3, por exemplo, temos maioria de vitórias sobre todos os adversários, historicamente falando. Isso não entra em campo, obviamente. Mas, do lado preocupação, vamos botar assim, o torcedor do Flamengo preocupado, não sei, eu acho que os caras lá estão mais preocupados, hein, Emerson? Lembra? Cara, nesse pote aí também, se você fizer uma análise, tem várias viagens com mais de 4 horas de voo. Sim, também. Várias. Cansativo. Caracas... Só Colômbia é uma viagem mais curta, né? Sim, Venezuela... todas Venezuela, ali. Você pode ver aí, tem muita coisa. Tudo depois de 4 horas e meia. E aí já começa ser um outro tipo de viagem, um outro tipo de logística. Isso em meio às rodadas do Campeonato Brasileiro. Sim, outros tipos de cuidado. Aí você tem que saber da onde do Brasil que você talvez possa sair. Porque se o Flamengo jogar em determinado lugar dentro do Brasil, no Campeonato Brasileiro, por que não sair lá direto? Ou por que voltar? Então, assim, a gente vai ter que esperar um pouquinho aí o sorteio aí para dar uma analisada um pouco maior. Mais uma vez aí, são times que tem que ter cuidado. Tem alguns times que estão com investimentos novos que às vezes você não consegue detectar de um ano para o outro. E você vê ali que o clube fez 7, 8 contratações, 9. Você toma até um susto. Pode até não dar certo, mas às vezes pode dar muito certo. E de repente está mal no Campeonato Nacional, mas tem contratações que virão para disputar a Libertadores, né? Falando disso, Braz, que você destacou, o Flamengo estreia na Libertadores no dia 6 de abril. E aí no dia 10 tem jogo contra o Atlético Goianiense, ou seja, Centro-Oeste do Brasil. Aí tem o jogo 2 da Libertadores, que a gente ainda não sabe contra quem será. Depois joga no Maracanã contra a equipe do São Paulo. Tem o jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Depois tem Atlético Paranaense em Curitiba, fora de casa. E aí jogo 3 da Libertadores. Depois desse jogo 3, Flamengo no Maracanã e jogo 4 da Libertadores. Então, assim, é Brasileirão, Libertadores. Sim, muito provavelmente, logo depois aqui do sorteio, o Bruno, as pessoas aqui dentro vão começar a debruçar em relação à análise dessa logística, tentar, não de uma forma pejorativa, orientar o Paulo, porque ele está acostumado ali na Europa, viagens mais curtas, com mais estruturas entre um país e o outro, e aqui às vezes você cai num sorteio dentro de um país que não tenha tanta estrutura, que tenha altitude, enfim. Então, já começar a debruçar desde o primeiro momento, para que a gente possa ter a logística mais barata e a melhor, né? Claro. Para que a gente já... Se você deixar as coisas por cima do hora... São 8 partidas em abril que o Flamengo vai jogar. A decisão, o segundo jogo da decisão do Carioca, 3 da Libertadores pedreira. E 4 do Campeonato Brasileiro, quer dizer, já tem que começar a pensar. Do Brasil.
É que já tá no verdade. meio aí de abril Já vai ter o também. sorteio daqui a pouco, em breve, da Copa do Brasil. Sorteio da Copa do Brasil. Vamos ver o pote 4 agora? Galera, pote 4 na tela da Flá TV. Tem o América Mineiro, passou também por pedreiras aí na pré-Libertadores, conseguiu avançar nos pênaltis. Esse é o único brasileiro que pode ser adversário. O único brasileiro que pode ser adversário do Flamengo na fase de grupos. O Fortaleza também está na pote 4, mas também não será adversário do Flamengo nessa primeira fase. Always Red da Bolívia, sempre prontos. Estudiantes da Argentina, Independente Petroleiro da Bolívia. Olímpia do Paraguai, tricampeão da Libertadores, campeão do mundo. Passou pelo Fluminense. Toda Libertadores tem Olímpia, isso aí é uma certeza. Talheres da Argentina e The Strongest da Bolívia. E aí, Braz, esse pote de número 4. Estudiantes, 4 vezes campeão. Olímpia, tricampeão. E os bolivianos. Mas eu não sei se eu estou confundindo, mas esse petroleiro aí da Bolívia, Independente Petroleiro. eu não sei se ele é um time de Sucre. É de Suzuki. É de Sucre. 2.800 É metros de altitude. Sim, eu já fui a Sucre. O Flamengo, quando jogou em Potosí em 2007, a gente ficou em Sucre, que é no metade da montanha. Esse time parece que é um time que está tendo muito investimento de empresário nesses últimos 2 anos aí. Não estou falando em relação ao Flamengo, não. Atenção nesse time, porque é pedreira jogar lá. Sucre tem aquelas nuances ali do meio da montanha, na Bolívia. Não tem tanta estrutura de hotel. Você vai ali para um hotel... Bom, tem um bom hotel, 2, 3 bons hotéis, mas que você não tem tanta estrutura, tem que ter atenção ali quem pegar esse timezinho aí. Vai ser chato. Campeão boliviano. Pode anotar aí. Campeão Eu nem sabia disso, que era campeão boliviano. Campeão boliviano. Mas pode anotar aí. É pedreira, parece que tem uns empresários que estão dando suporte lá. Detalhe desse pote também, Emerson, enfim, falando sobre os outros adversários, 2 times que vieram da fase pré-Libertadores já vêm embalados nesse ritmo de decisão de Libertadores, né? Olímpia e América Mineiro se classificaram, enfim, como falam no futebol, na Bacia das Almas, né, em jogos emocionantes. Os caras já estão em ritmo de Libertadores desde o início de fevereiro. Isso também torna a situação não tão fácil para quem pegar esses times aí do pote 3. É isso. E hoje quem vai ter trabalho... Nosso Bruno Spinda, né, Bruno Spinda? Assim que acabar o sorteio, isso. então, preparar essa logística aí, né? Brasileiro, Copa do Brasil. Sorteio da Copa do Brasil na segunda-feira. Aguardar daqui a pouco os adversários do Mengão. Isso aí, são 8 jogos em abril. E a gente já precisa montar toda a logística assim que a gente tiver as informações. Outro ano complicadíssimo do ponto de vista de calendário, do treinador e dos atletas virarem a chave de uma competição para outra. Libertadores é complicadíssima, todos os times, como já acontece no Campeonato Brasileiro também, mas jogam a vida contra o Flamengo e tem uma aplicação tática enorme. Isso é uma diferença muito grande do time jogar por uma bola, de ter uma estratégia muito bem definida, não ter problema de sofrer o jogo todo e seguir a estratégia até o final. Então é uma competição que, além das questões físicas, de logística, ele exige uma concentração num nível elevadíssimo. Se você der ao seu adversário a oportunidade do erro, ele vai aproveitar esse erro. Então tem que estar concentrado os 90 minutos em todos os jogos, virar a chave rapidamente para o brasileiro. Cada partida é uma decisão, senão você acaba pagando o preço lá na frente. Depois você vai se dar conta das decisões que você perdeu, não importa o adversário, todas valem 3 pontos. Então o Flamengo entra com a mentalidade de vencer tudo que disputa e tem um campeonato carioca que a gente sempre prioriza, que é importantíssimo para o Flamengo, e a gente tem a oportunidade de ser tetracampeão, primeira vez na história do Flamengo e primeira vez na história profissional também, né? É um campeonato, o Flamengo está na final, um campeonato muito especial também, e logo em seguida já virar a chave para a estreia da Libertadores. Tem uma responsabilidade enorme nessa transformação de entender que o técnico estrangeiro, quando vem para cá, vem para cá como qualquer outro trabalhador, como qualquer outro de outra profissão. Apenas tinha um pouco mais de preconceito, que eu acho que a gente ajudou a acabar isso. Vocês ouviram bastante quando trouxeram, né? Abriram o pote, mas apanhava na época... todo dia. Pô. Todo dia pancada. Depois do Jorge Jesus dá certo, depois de 40 dias, peguem lá as reportagens, que agora vira eterno, né? Os Twitter,
pega lá, a gente apanhava todo dia. Mas Depois daquele jogo contra o Emelec, então, Mas- perdeu lá no Equador por 2-0. Bahia, 3-0 Bahia. Foi momentos difíceis aqui, né? Enfim, deu tudo certo. Naquela época não tinha nenhuma preocupação e ninguém queria ter trazido o Jorge Jesus. As preocupações vieram depois. E hoje, os últimos 3 campeões da Libertadores foram portugueses. Uma com o Jorge Jesus, o Flamengo, e as outras 2, o Palmeiras e o Abel Ferreira. Esse ano vai ter mais um, hein? Paulo Souza. Tomara, ó. Com estreante, A nossa por favor, torcida. né? Com estreante. Pois é. E a galera, Braz, fica naquela expectativa, né? Pra Libertadores, tem a possível chegada de mais um jogador, torcedor fica brincando. Ontem estive lá no Maracanã, 4 pro Brasil, 0 para a equipe do Chile. Vidal estava presente, é um jogador que nas redes sociais mostra bastante o carinho pela torcida rubro-negra. Tem alguma coisa de Vidal no Mengão? Não tem nada, mas assim, o Vidal tem a característica, né, dessa competição, né, de uma Libertadores. Não sei nem se ele já disputou, porque eu acho que ele foi novo lá para fora. Acho não, tenho certeza, ele foi novo. Então, eu não sei, mas não tem nada. A gente ainda está trabalhando aí para ver se a gente consegue reforçar até agora aí, até as inscrições que vão ser no dia 2 de abril. Vidal que no TikTok tem uma foto com a camisa do Flamengo. Se vai rolar ou não sei, mas que ele tá afim, isso aí tá nítido, né? Nas redes sociais ele coloca efeito. Qual o país que o Vidal vai? Brasil, né? Inclusive, a Inter de Milão, né, deu uma multa lá. Cara, calma aí, dá uma segurada, né? Respondendo a pergunta do Braz, ele jogou assim Libertadores em 2007 pelo Colo-Colo. Colo-Colo. Pelo menos em 2007 eu confirmei que ele jogou, assim. Ele jogou no Colo-Colo no início da carreira e conhece a Libertadores. Enfim, não seria uma novidade para ele. E tem o Isla, né, também parceiro de seleção. E grandes jogadores, né, que já atuaram na Europa. Davi Luiz, Felipe Luiz, enfim. Grandes jogadores também, com certeza, seria uma baita contratação. Nosso querido Vidal, chileno, que ontem fez até um gol, né, no Maracanã, mas estava impedido, então não valeu. Que vai ser aquele corte de cabelo. Rapaz. Aquele moicano. Ousadia do nosso Vidal. Lembrando que, mais uma vez, a final única, primeira em 2019, Flamengo campeão, lá no Peru. Também tivemos em 2020 a edição da Libertadores no Maracanã. Palmeiras foi campeão. No ano passado também, em Montevidéu, Palmeiras também conquistando o título, dessa vez no Equador, né? Estádio Monumental de Guayaquil. E aí, Bruno Smith, essa logística aí pra final não tem problema nenhum, né? A gente quer estar na final, e a logística dá um jeito. Guayaquil, tranquilo. O estádio do Barcelona, né? Que ficou fora, né? Caiu na Ficou pré. fora, A gente ganhou do Barcelona lá de 2-0. Sempre Na final da última Libertadores e, assim, tá na final é um desejo, é mais um sonho nosso de poder ser campeão pela terceira vez da Libertadores e, nesse caso aí... É a logística que todo dirigente quer. Todos nós queremos tá lá na final, dia 29 de outubro, se eu não me engano, né? Então, enfim, seguimos aí no trabalho de qualificar o elenco, dar alternativas ao Mister, Paulo Souza, e seguindo o trabalho duro que vem sendo feito jogo a jogo e evoluindo e subir o nível competitivo. A gente ir muito bem e poder estar lá em Guayaquil. Temer Show? Aí, Blue. Justamente, soou aqui no nosso ouvido também agora uma questão. Eles levantaram aqui a bola de trazer um treinador europeu, português. O Flamengo abriu essas portas e mudou um pouco esse quesito no mercado brasileiro. E eu queria saber como que vocês, dirigentes, trocam essas figurinhas com o treinador, no caso agora o Paulo Souza, novo, em relação a uma disputa de Libertadores. Talvez usando até como exemplo o que foi feito em 2019. Como é que é para essa comissão, para esses caras que vêm com uma mentalidade da Europa, explicar o que é a Libertadores, como é, o tipo de dificuldade que a gente enfrenta? Fiquei na curiosidade de como é essa troca entre vocês, dirigentes, e integrantes da comissão técnica nesse início de trabalho, se tratando dessa competição. Né? E até adicionando, Braz, uma outra pergunta, né? Porque o técnico Paulo Souza estava na seleção da Polônia, visando uma vaga na Copa do Mundo, e agora vem para o Flamengo, querendo conquistar Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Então é uma mudança, sim, de cenário bem grande. Eu acho que em relação à parte de estrutura, as dificuldades de estrutura, quando a gente vai para um país que não tenha um estádio já como esses nossos aqui, eu acho que eles entendem com um pouco mais de facilidade. Agora, eu não sei, isso é sentimento meu, mas eles não acreditam muito no problema da altura. Eu me expressei mal, da altitude. Sim. E eles ficam meio que desconfiando. Será que é diferente mesmo?
Vai lá e vê depois quando tá de 3 mil metros, depois você me fala, entendeu? Porque eles não têm isso, entendeu? Nunca conviveram com isso. Qual é o lugar na Europa que eles podem jogar ali acima de 2.800 metros? Não sei, não me recordo. Então, eu acho que não tem 2.800 metros. Só isso. Então, o resto, em jogar numa estrutura em um país que você precisa se adequar às limitações em relação à estrutura da logística, eu acho que é fácil. Agora, eles duvidam um pouquinho da... Eles perguntam muito. Ficou desconfiado. Isso existe. Pô, eu falei, assim. Muito, acho que vamos ver como é que vai o sorteio, depois o Flamengo seguindo na Copa Libertadores, quais vão ser os confrontos que vão ser oferecidos a nós. Mas eles perguntam demais a toda estrutura. E tem uma outra questão aí, além da altitude, que é muito diferente da Europa, que o próprio Brasil já tem muitas viagens continentais. Campeonato Nacional, Brasileirão, já viaja Então, assim, é muito diferente. E aí, mas assim, eles perguntam muito a todos os atletas, a todo o staff para entender. E, naturalmente, é uma adaptação que vai ocorrer ao longo do ano, da carga de treino, das viagens. Porque, assim, uma coisa é você ter uma carga de treino durante a semana com viagem de 1 hora, de 2 horas de ônibus. Outra coisa é você não ter o descanso necessário para recuperar de um jogo, treinar, etc. Depois de ir para Fortaleza, voltar para o Rio, ir para Quito, voltar. Então, assim, isso é complicado no processo de recuperação do atleta e, com certeza, assim, eles têm estudado bastante, mas é uma situação nova e que toda a estrutura vai procurar apoiar para que as melhores decisões sejam tomadas. E pelo que eu estou vendo ali, é mais prudente você esperar o sorteio, mas provavelmente terá mais de uma vez a situação do Flamengo ou retornar direto de um jogo da Libertadores para um jogo do Campeonato Brasileiro ou ir direto de um jogo do Campeonato Brasileiro direto para a Libertadores. Provavelmente a gente terá que fazer isso mais de uma vez. Não sei, tomara que não precise, tomara que esteja errado, porque vai depender do sorteio. Não tem sentido, por exemplo, você ter que jogar um jogo em Buenos Aires, Estando, de repente, em Porto Alegre jogando com o Inter ou com o Grêmio. Ninguém vai me convencer que tem que voltar para o Rio para depois ir para Buenos Aires, para voltar para cá, para ir para... Enfim, numa situação dessa, por exemplo. Entendeu? Por exemplo. Vou jogar com Fortaleza, pelo Brasileiro e algum clube no norte da América do Sul. No norte, na Colômbia. Na Venezuela. Então, assim, vamos aguardar aí, mas provavelmente essa fotografia a gente vai ter que conviver com ela e vai ter que entender que vai ter que fazer esse esforço, às vezes, de ficar 1, 2 semanas aí fora de casa. E eu acho que isso levanta outro ponto. A gente já tem falado em algumas entrevistas, né? Como é importante o elenco. E às vezes, assim, com o passar da temporada, eu acho que vai ficando mais fácil de entender alguns movimentos que a gente faz de manejo de elenco e questionar, mas esse atleta está chegando, o outro está saindo. Não tem a ver. A gente precisa manter o nível de competitividade interna do elenco para que todos estejam evoluindo e no mais alto nível e ter à disposição do treinador sempre um elenco muito forte para fazer frente às partidas dos 4 campeonatos. O Bruno foi perfeito no que ele colocou. Às vezes algumas movimentações no mercado aqui nada a ver com a parte tático-técnica diretamente, mas que você tem que fazer uma análise da temporada inteira e que você precisa manter ali um pouco de competição, ou tentar manter, porque aqui não é seleção brasileira, que você chega lá, aponta o jogador e manda vir. Então, assim, você tem que fazer isso aí com a responsabilidade da parte financeira, que o futebol sempre tem, que o Bruno sempre é cuidadoso com isso. A gente não precisa de ninguém que fique em cima, né? A gente já tem um presidente muito duro, muito firme, que já fica em cima disso. Então, é assim, aqui a gente vai tocando dessa maneira. E às vezes a gente não pode falar algumas movimentações em detrimento dessa situação, dessa análise maior da competição na temporada.
E é bacana ver como a própria comissão do Paulo tem corroborado bastante com esse trabalho de vocês, porque ele tem dado muita minutagem para os jogadores. A gente tem visto também cada vez com uma escalação diferente, ele está dando oportunidade para todo mundo jogar, todo mundo está jogando. E quando chegar nesses momentos agora, por exemplo, de abril e maio, que vai ter jogo quarto domingo sem parar, vai estar todo mundo fisicamente pronto para se precisar, para se alguém, Deus me livre, guarde, se contundir, mas a gente nunca quer que se contunda. Mas infelizmente às vezes acontece, às vezes algum jogador que esteja ali num pico de quase se contundindo, é melhor dar uma pausa para poder entrar um outro jogador. Então é bacana como tanto a parte da diretoria trabalha em relação à montagem de elenco, quanto também a parte da comissão, dando minutagem para todo mundo, deixando todo mundo pronto fisicamente para quando precisar utilizar os jogadores. A primeira escalação, de fato, que ele foi repetir, né? Foi no primeiro jogo da semifinal contra o Vasco. Os primeiros 11 que o Paulo Souza colocou por uma segunda vez em campo foi naquele primeiro jogo da semifinal contra o Vasco, o que mostra, de fato, que ele está dando oportunidade, está rodando esse elenco. E, por uma questão de calendário, vai ter que fazer mais do que nunca também. Na última temporada, 75 partidas, né? Também é jogo pra caramba. E esse ano também tudo apertado até novembro, porque tem Copa do Mundo. A gente tem essas partidas. Não. Se chegar a 80, melhor ainda, né, velho? 80 partidas. Vamos chegar até o Mundial, depois a gente conversa sobre as partidas. Tomara. É o Flamengo conhecendo o caminho, querendo o tricampeonato da Libertadores da América. Vai para a 18ª participação e a 6ª participação consecutiva, né? Muito bacana também a gente ver o Flamengo cada vez mais forte, já uma figura presente, né? Quando você fala de Libertadores, é sinal de que o Flamengo está presente. E tem aquela história, né? Para você ser campeão, você tem que jogar. Então o Flamengo está jogando e está chegando sempre longe e vai com certeza aí para mais uma boa Libertadores, sempre uma competição complicada, agora com a volta também do torcedor. A gente estava falando dos técnicos portugueses, né? O Braz citou a altitude. O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, falou: aqui no Brasil, a gente tem o jogo fora de casa, né? É realmente complicado jogar fora de casa. Então é isso. Quando começa o campeonato, você tem Atlético Mineiro, Palmeiras, tem o Corinthians, joga contra o Internacional, não está no bom momento, mas é o Internacional, joga no Beira-Rio, tem tradição, joga em Curitiba, tem Atlético Paranaense, enfim, os clubes do Rio de Janeiro. Não tem jeito, né, Braz? Não tem para onde correr, sempre tem grandes confrontos. Tem Fortaleza, Ceará também com boas estruturas, América Mineiro agora já na Libertadores. Então, realmente não tem para onde correr. É quase que um clássico a cada rodada. Não, é pedreira. O Campeonato Brasileiro desse ano vai ser, já mudando um pouquinho, no mesmo sentido aí, o Campeonato Brasileiro vai ser dificílimo, eu acho que vai ser um dos mais equilibrados aí. Gostaria que não fosse, gostaria que fosse desequilibrado para o Flamengo. Assim, eu acho que vai ser mais equilibrado aí em relação ao que as equipes estão se reforçando e da grau de dificuldade que representa você disputar uma competição dessa em um continente, né? Essa que é a verdade. Uma coisa é você disputar um campeonato nacional na Bélgica, em Portugal, até na Itália, com todo respeito ali, é menor, você vai de trem, né? Os jogadores tem situações que você vai até de trem. E numa situação nessa, enfim, eu já tive a oportunidade de disputar, como vice-presidente de futebol, 4 campeonatos brasileiros. Tive a oportunidade de ganhar 3 e ficar 1 em segundo. E eu posso te falar, o segredo desse campeonato é o foco em entender que o primeiro jogo, que vale 3 pontos, é absolutamente igual à 38ª rodada. Isso é o óbvio, né? Isso é o óbvio que eu estou falando aqui, mas quando você bota ali no dia a dia ali, não vira o óbvio. Você tem uma tendência de achar que você pode se recuperar, Faltam 10 rodadas. Eu recupero a hora que quiser, e não recupera a hora que quiser, e não recupera ponto que já perdeu. Enfim, então, no meio de uma competição dessa aqui, que essa competição, ela te bota ainda com mais foco, com mais responsabilidade, com mais desgaste, desgaste físico em função de que qualquer viagem ela é desgastante, enfim. Então, só para a gente ter uma ideia também, a Libertadores começa no dia 6, na fase de grupos, e a fase de grupos termina no dia 25 de maio, né? Começa dia 6 de abril, termina 25 de maio. Eu acho pouquíssimo tempo. É, 1 mês e 20 dias, né? Quase toda quarta-feira que piada. vai ter o Libertadores. Só não vai ter 2 quartas-feiras, mas aí vai ter o jogo da Copa do Brasil. O calendário ficou muito espremido por causa da Muito Copa do espremido. Mundo. E ainda tem uma data FIFA em junho que pode tirar uma série de atletas do Flamengo por 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. Você tem que ter um elenco qualificado, qualquer um
lógico, tem que ter. Agora não adianta ser só qualificado, não. Tem que ser grande também. Vai ter que gastar mais um pouco. Vai ter que gastar mais um pouquinho, porque senão você não sobrevive aí. Você vai ter que se preocupar um pouquinho mais em relação a isso aí. Os jogadores entenderem que às vezes num primeiro momento não jogarão, mas isso não quer dizer que estão sendo preteridos, porque numa fase mais à frente a gente vai precisar dele talvez mais do que quando o outro que estava na posição dele no começo da competição jogou na frente dele. Então, assim, entender que esse ano vai ser um ano de... A gente sempre fala a mesma coisa do calendário, mas por problemas diferentes, né? Um ano foi pandemia, que espremeu, esse é a Copa do Mundo, que espremeu mais ainda. Então, assim... Essa situação que o Braz falou em relação aos jogadores é importante. Se a gente pegar o do ano passado, por exemplo, eu vou falar do Michel, que já foi embora, mas muito carinho aqui dentro do clube. Ele era um jogador que, teoricamente, não era tido como um dos titulares, mas ele jogou como titular em vários jogos, porque o Flamengo, hora perdia jogador para seleção, hora tinha alguém machucado. Então ele jogou muitos jogos e foi importantíssimo na temporada. Na minha opinião, acho que foi o jogador mais importante do Flamengo. Eu acho que exatamente aí é um bom exemplo em relação ao que eu falei. Não foi só, eu acho que foi só em relação à parte física dos outros que ele teve que entrar, mas eu acho que ele foi bem melhor do que os outros em outra situação. E no começo não estava jogando. Então, assim, precisa de todo mundo. Isso é uma preocupação do Mister, não só na questão dos jogos, mas na questão do dia a dia. Então, de quem não jogou, ter treino compensatório e todas as ideias e conceitos estarem absorvidas por todos os atletas. Quando sai um atleta e entra outro, vai fazer a mesma função, sabe exatamente o que tem que fazer. É óbvio que os atletas não são iguais, eles têm características diferentes, eles vão potencializar mais algumas questões que outras, mas eles sabem exatamente que espaço do campo vão ocupar, que função vão executar, porque está treinado aqui no dia a dia. Então, quando ele fala, o meu elenco é titular, é muito nesse sentido também, de todo mundo absorver todas as ideias e conceitos, e quem entrar sabe exatamente o que tem que executar, está treinado para executar, como quem vinha jogando ou quem jogou no jogo anterior. Então isso é muito importante da metodologia de treino para poder ter o elenco todo à disposição quando necessário. Com cara amarrada, eu acho que não tem espaço mais, né? Com carinha amarrada, até porque ganha bem, ganha em dia, e muitas vezes ganha o que ganharia em outros lugares na Europa. Talvez não nos lugares tops, mas em alguns lugares medianos. Então, não tem margem para mimimi, carinha amarrada, porque o ambiente precisa estar de uma maneira mais condicionado a entender que todo mundo vai ser... Ninguém é preterido e todo mundo vai precisar de todo mundo durante essa temporada. O principal são as conquistas, e as conquistas é que vão trazer benefícios para todos, né? Então isso é muito importante, de ninguém ganhar nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, é o grupo, o treinador, Marcos, todo presidente, todo o staff. Então cada um dá a sua contribuição para que o Flamengo possa sair vencedor, e aí o Flamengo saindo vitorioso, aí acho que todos são reconhecidos. Então esse é o principal. Eu acho que se ficar ali entre os três primeiros, eu acho que tá bem entregue pra gente. Na sua opinião, essa questão da mudança do regulamento para jogo único na decisão, Brad, deixou mais aberta a disputa? Porque num jogo pode acontecer um pênalti, pode ter um VAR que anula um gol, enfim, o nervosismo pode pintar, você não tem tempo de recuperar, né? Eu acho que você equilibra até mais caso alguém entenda que possa ter uma desvantagem técnica, eu acho que num jogo só ele equilibra mais isso, né? Porque você não sabe o que acontece, o jogador chega atrasado numa bola, toma um vermelho e acabou. Isso pode acontecer, entendeu? Enfim. É mais aleatório mesmo. Um jogo só é... Fora a questão do nervosismo, né? Um jogo. Um jogo. Aquela questão. As estratégias mudam, pode acontecer como o Marcos falou, de um lance no início do jogo, condicionar o jogo todo. Então, quando você tem 180 minutos, isso já é mais difícil. Realmente, você dá um grau de aleatoriedade maior do que tendo dois jogos. Lembra de 2019? Desculpa, Brad. O Flamengo passou naquela semifinal amassando o Grêmio, né? E aí fica aquela expectativa. Será que o time vai jogar a moda Flamengo no final contra o River?
E aí é um jogo totalmente diferente. O gol no início ganhar do o jogo jogo em 2 minutos, 3 minutos. No início do jogo, o gol no Sim. início do jogo pro River condicionou o jogo também. Sim, muda toda a história. Você vê, o Flamengo perdeu a Libertadores ano passado estando invicto. Né? Não é perdeu no verdade. tempo normal. Não perdeu no tempo normal e no regulamento, foi para prorrogação e perdeu. É aquela questão, né? Muitas vezes um time muito forte vai enfrentar um time mais fraco, vai ganhar 9 de 10. Mas a final da Libertadores pode ser aquela uma, né? Pode ser. Ontem a gente viu a Macedônia do Norte ganhando da Itália. Itália chutou 30 vezes, a Macedônia chutou 4. E ganhou, eliminou a Itália. Mas a paixão do futebol É tá isso, aí, né? que equilibra. Uma bola- a paixão. Uma bola longa do Agora, goleiro no com atacante, todo ele bateu e jogou fora da área. com todo o respeito à Macedônia, mas foi tudo que Portugal queria. É verdade. Porque Portugal, teoricamente não, iria É. disputar com um time que ganhou... A Eurocopa. Não, queria disputar com um time da Itália ou Macedônia, estava todo mundo já falando. Itália. Ninguém falava. Pô, quando é que vai ser o jogo Portugal e da Itália. Portugal e Itália, Portugal e Itália? Quem vai pra Copa? E não tem Portugal e Itália. É Portugal e Macedônia. E aí, eu acredito que o Raio não vai... Será que a Já ligou ali Macedônia com Portugal, né? Não, Foi eliminado não, a Itália. Portugal- O Raio teria que acertar 2 lugares diferentes. não seria o mesmo lugar. É verdade. Não seria no mesmo lugar. Não tem. Eu acho que não tem. Eu acho que jogar em Lisboa com a torcida... Cristiano Ronaldo. Pode ser a última Copa do Cristiano também, né? Sim, eu acho que Portugal vai para a Copa em função disso aí também, né? Pô, não é brincadeira não, você trocar a Macedônia, poder jogar com a Macedônia, com todo o respeito à Macedônia, do que uma Itália. Tetracampeão. Faz diferença. Não, e o tetracampeão da Itália não é só isso. Também aí nas últimas 2 competições. Campeão da Eurocopa, né? Da Europa. Não é brincadeira. E jogando não. muito bem. Eu Jogando assisti muito a Eurocopa jogando muito bem. Eu não sei o que aconteceu com a Itália. Imagina a Macedônia chegando na Acontece. Copa falando: eu eliminei Itália e Portugal para chegar aqui. Vai chegar com favorita, moral, hein? é favorita. Isso, Brasil, se Alemanha não me e engano, Macedônia. se não me engano, na fase de grupo, Da Alemanha. ela massacrou um jogo e tomou um gol, ou não conseguiu, empatou, e aí é que ela teve que jogar a pescagem, e aí acontece o que aconteceu. Ainda bem que a Macedônia não está nesse sorteio da Graças Libertadores. a Deus. Ainda bem, mas temos outros adversários. Deixa a Macedônia. Deixa a Macedônia pra lá, Portugal que se cuide. Mas temos outros adversários nesse sorteio da Libertadores. A essa questão de participações em Libertadores, sendo já a maior da história do clube, superando a sequência que teve nos anos 80. O Flamengo esse ano pela 6ª vez consecutiva disputando a maior competição das Temos Américas. aqui recebendo a mensagem do MC Fininho. Os comentários estão bombando, Pedindo pro nosso Marcos Braz, como é que é? Trazer o Cristiano Ronaldo, olha só. Tá E fácil, né? Isso aí tá fácil. Bem, com a mãe dele eu tenho uma Teve a história da mãe do Cristiano Ronaldo. Como é que foi esse encontro aí, A Braz? história é muito longa. É muito longa. Não dá. Mas a mãe dele é uma pessoa... A mãe dele é Mengão. É esporte. Esporte de boa. Doente. Mas gente boa, a família inteira. Muito legal ela. Ela me deu uma moral monstra lá em Portugal. Lá. A gente se encontrou e... Enfim. Não falou não, Braz? Seu filho aí. Não tem aquela história quando você vai convencer a namorada ou a menina, o namorado? Você não conversa com a mãe, com o pai, faz aquele lobby, pô. Conversa primeiro e com a aí? sogra, né? Primeiro com a sogra. Tem essa história. Vale tudo, né, Espírito? Não vale tudo? Família, daquela peladinha ali. Uma situação normal, sim. Quando fala do Cristiano Ronaldo, eu acho que ele ainda vai ficar pela Europa jogando os campeonatos de lá, que ele está acostumado a jogar há tanto tempo, eu acho que ele vai permanecer lá. É um grande jogador, né? Eu não acredito no Cristiano Ronaldo indo para a Arábia, indo para Estados Unidos. Porque financeiramente já, né? Mas eu não acredito nisso. Eu acho que ele vai ficar... Um cara movido ao extremo do desafio também. É o extremo do desafio ali. É o que faz ele acordar todo dia. Recapitular para a galera que está aqui nos acompanhando na tela da Flá TV. Grupo A, Palmeiras, Emelec, do Equador, Deportivo Táchira, da Venezuela, Independente Petroleiro, da Bolívia. Grupo B, também com brasileiros. Com brasileiro, né? Atlético Paranaense, Libertad do Paraguai, Caracas da Venezuela e Strongest da Bolívia. E também a questão da dinâmica do Atlético ali, bastante viagens. O grupo C é o grupo da morte? Nacional, Vélez, Bragantino e Estudiantes?
Se não é o grupo da morte, é o grupo com mais campeões, né? São 3 campeões. Grupo D, onde teremos o Clássico Mineiro, Atlético Mineiro, Del Valle, Tolima e América. Grupo E, Boca, Corinthians, Deportivo Cali e o Always Red. O grupo F tem o River Plate, Colo-Colo, Aliança Lima e Fortaleza. Grupo G, Peñarol, Cerro, o Colón e o Olímpia. Também grupo aí com campeões, né? 2 campeões. E o grupo H, o grupo do Mengão, o único campeão desse grupo, que tem a Católica, Sport Cristal e Tajeres. Braz, ficou de bom tamanho esse grupo H do Flamengo? Eu gostei. Você gostou? Não, eu não vou falar que eu gostei, porque eu acho que, mas, assim, eu vejo em função dos outros, quando você analisa logística, tradição, um monte de pontos que você não pode deixar de analisar. Eu acho que é o que você falou, está de bom tamanho. Agora se preparar para isso e ver qual vai ser agora os caminhos dos jogos, né? Datas e Porque horários, isso aí é importante, né? Por exemplo, quando é que a gente vai jogar na Argentina? Córdoba, Será? Tajeres. Sim, mas a gente vai jogar contra o Grêmio, contra o Inter lá e vai pegar a viagem lá ou a gente... Entendeu? Então Pega isso aí... o Fortaleza e depois vai para lá. Tomara que não, né? Nesses confrontos... Por exemplo, se a gente chegar, dependendo de quando é que vai ser o jogo com o Cuiabá, Sport Cristal, você já vai direto para o Peru. Entendeu? Só para te ajudar e adiantar também um pouquinho o trabalho do Bruno Spindel, o Flamengo tem o primeiro jogo na Libertadores, a gente ainda não sabe contra quem, contra a Católica, Cristal, Tajeres, mas aí tem o Atlético Goianiense fora de casa, aí depois tem o jogo 2 da Libertadores. Então já vai um pouco em cima disso aí. Se ali aqui no Centro-Oeste, qualquer lugar do Centro-Oeste para o Peru é mais rápido, é bem acessível. E aí depois, no dia 24, joga contra o Atlético Paranaense, terceira rodada, fora de casa em Curitiba, e na quarta ou quinta-feira tem jogo 3. Jogando no Atlético Paranaense, você já torce para jogar com o time da Argentina. Isso aí, para ficar mais fácil. Aí depois tem o Palmeiras no Rio de Janeiro e jogo 4 da Libertadores. Depois tem o clássico contra o Botafogo, aí tem a Copa do Brasil, o Ceará, Libertadores é uma pausa e volta justamente no dia 18. Já não faz mais diferença em relação a... Que aí joga contra o Ceará fora e aí tem o jogo da Libertadores. Especificamente o Tajeres da Argentina, que é de Córdoba, que é uma cidade a mais de 600 quilômetros de Buenos Aires. No norte da Argentina, assim, a gente fala, o Flamengo vai jogar contra a Argentina, a gente tem muito em mente Buenos Aires, naquela região, só que a Argentina, amigo, com Buenos Aires, exatamente, é bem longe. muito longe. E aí depois jogo 6 e na sequência um Fla-Flu. Conhecemos então os primeiros adversários do Flamengo na Libertadores, Católica, Sport Cristal e também Tajeres da Argentina. Curtiu também, Spindel, essa logística aí? O que você já está pensando aí, maquinando para daqui a pouco? Muito foi falado aqui, acho que do ponto de logística, acho que ficou bom tamanho. Agora não tem escolha de adversário, trabalhar duro. Isso não é brincadeira. O calendário é duro demais, tem que virar a cabeça de uma competição para outra. O foco sempre no próximo jogo e nas conquistas. Próximo jogo, próximo jogo, próximo jogo. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, sempre virar a chave o tempo todo para o próximo jogo, não perder foco. 2 grandes desafios de ter o elenco sempre pronto e à disposição durante a temporada toda e estar sempre focado no próximo jogo, né? É isso aí. Vamos de novo colocar na tela, só para a gente bater mais uma bola aqui, desse sorteio da Libertadores. Antes de fechar aqui a participação, já agradecendo a presença do torcedor rubro-negro que nos acompanhou, temos também ali o grupo do Fortaleza, né? Grupo do Fortaleza, grupo F. Tem o River Plate, da Argentina, Colo-Colo do Chile, Aliança Lima do Peru e o próprio Fortaleza. Mas eu ainda acho que o grupo da morte aí, né? Eu acho que é o grupo C, cara. Nacional, Vélez, Bragantino, Estudiantes. Achei aí um grupo bem complicado. Vocês concordam comigo, Blue? É o grupo Concordo. Fortaleza mais tenso aí? Vai pegar o River Plate, que é um campeoníssimo, né? E é o time argentino, como a gente comentou, que tem dado trabalho recentemente nas Libertadores, é quem tem conseguido chegar. E o Colo-Colo tem toda a tradição do futebol chileno, enfim. Fortaleza não vai ter, talvez, a estreia de Libertadores mais fácil que poderia ter. Aproveitando
a presença do Braz e do Spindle para poder perguntar. O Braz já falou se gostou ou não, o que ele achou do sorteio, mas qual é o passo nesse momento que vocês, dirigentes, dão quando tem isso definido, né? A questão dos adversários, vão trabalhar logística e tudo mais. Eu pergunto isso porque a gente estreia numa Libertadores após 3 dias depois de uma final de Campeonato Carioca, numa busca por um tetracampeonato inédito. Como é que vocês trabalham nesse período, que vai ter uma decisão durante e a preparação para a estreia nessa competição, dias depois da estreia no Brasileiro? Quais são os próximos passos de vocês em relação a essa tranquilidade para a comissão técnica e para o treinador Paulo Souza? Eu acho que assim, a preparação já está sendo feita. Então toda a programação que está sendo feita entre o intervalo da semifinal do Carioca e o primeiro jogo da final do Carioca, onde a gente vai buscar o tetracampeonato inédito, ela já tem em mente essa questão do desgaste aí de 3 partidas decisivas seguidas e depois o início do Campeonato Brasileiro. Então toda a programação e toda a carga de trabalho que está sendo feita nesses dias aí que sucederam a semifinal com o Vasco, já levam em conta esses duelos aí em seguida com intervalos de 3 dias. Então isso já está sendo feito e aí depois, saindo a tabela, a gente entra no trabalho de logística e aí programa ali uns 4 jogos em seguida, já faz a logística dos 4 jogos em seguida de uma vez. E, obviamente, a programação de treinos também leva em conta o que a gente vai fazer em termos de logística. Mas, de mais curto prazo, é essa questão aí de toda a programação que já foi feita. Enfim, o time treinou hoje aqui para já se preparar para a final, controlar a carga para poder aguentar esse ritmo de jogos seguidos, decisivos que o Flamengo vai enfrentar. Agora, vocês falaram ali do outro grupo ali. Qual o grupo que você falou? Fortaleza. Eu não gostei muito do grupo do Corinthians, não. Acho que Corinthians, Boca Juniors, Desportivo de Cali. E o Always Red. Sempre prontos. Eles estão sempre prontos. Eu vou ser sincero, o Always Red ali eu não tenho conhecimento de como é que tá. Agora esses 3 para cima aí, eu acho que se esse time boliviano aí for lá na Bolívia entre os que estão bem agora, porque as fases, né, são importantes. Esse grupo é um grupo muito perigoso para qualquer um dos times aí, dos mais tradicionais, né? Então, não sei não. É um grupo muito perigoso esse aí. O Always Red que venceu o Internacional, né? Na última Libertadores. Dentro de casa, Venceu as 2 temporada, dentro de porque casa. é 4 mil metros de altitude, é muito difícil jogar. Sim, então, por isso que eu estou te falando. Mas, embora tenha altitude, a gente não sabe como é que está tecnicamente, se tem. Mas eu acho que o ponto de você jogar mais de 4 mil metros, eu já tive a oportunidade não de jogar, né? Mas tá do lado de fora, eu tenho essa experiência. É diferente, é desigual. É desumano, né? E, enfim, então assim, esse grupo aí é pedreira. Todos são, mas quando eu estou te falando, eu vejo com muito equilíbrio. E quando eu falo pelos 4.100 metros aí. O Always Red que tem o Kelvin, jogador brasileiro, também tem o Marco Riquelme, que é primo do Riquelme. A gente esses dias jogou DNA contra o de Maxi, jogadores. primo do Messi, tem o primo do Riquelme nesse time aí. Olha aí. E até esses dias Marco era treinado Riquelme. pelo Louco Abreu. O Louco Abreu saiu agora, recentemente, foi demitido, mas eu estava treinando o Always Red até pouquíssimo tempo atrás. É isso aí. Bom, gente, chegamos então na parte final aqui do nosso sorteio, né, da Libertadores. Já conhecemos os adversários do Flamengo. Agora está na hora da gente tomar aquele cafezinho com o Marcos Braz, depois aqui do nosso sorteio. Braz, te agradecer aqui mais uma vez pela participação do sorteio. E volte sempre para Flá TV, você sabe que é a sua casa. Obrigado mais uma vez aí a todos aí, a oportunidade de falar aqui com a Flá TV, falar com o torcedor rubro-negro, enfim, e vocês podem ter a certeza que está sendo tudo cuidado e feito de uma maneira responsável, de uma maneira em que a gente possa, de fato, conseguir títulos importantes, que é o que o Flamengo precisa e necessita ainda dentro dessa temporada. Maravilha. Esse Marcos Braz, nosso vice-presidente de futebol. Bruno Spindle, nosso diretor executivo também de futebol. Muito obrigado também pela sua participação. Bom trabalho daqui a pouco para preparar
toda essa logística aí rubro-negra. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui na Flá TV com vocês todos. Obrigado pela oportunidade. E aí, agradecer também poder falar com toda a nação rubro-negra. E pode ter certeza, todos aqui que estão nos assistindo, que a gente trabalha duro todo dia, não falta uma gota de suor aqui, de esforço, de dedicação, de comprometimento, para que o Flamengo possa sair novamente campeão esse ano. Então, vamos fazer tudo que está ao nosso alcance para que o clube possa ter grandes conquistas em 2022. Maravilha, Bruno Espinta aqui junto com a gente. De Bruno para Bruno, Bruno Pet, muito obrigado também pela sua participação. Vai ter trabalho para analisar essas equipes, hein? Sim, o jogo do Flamengo só na quinta-feira, na final do Carioca, então você vai ter aí quase uma semaninha, né, para analisar também esses adversários. Pode ter certeza que a gente vai analisar, vai trazer o melhor conteúdo possível para a galera que está aqui acompanhando. Só um panorama geral do grupo do momento atual das equipes. Todas as equipes estão mal nos seus campeonatos atuais. A Universidade Católica é a 8ª colocada do chileno, Sporting Cristal é o 11º colocado do peruano e o Tajeres é o 12º colocado do campeonato argentino. Então, se a gente for falar de momento dos clubes, o Flamengo pegou um grupo bem interessante nesse sorteio da Libertadores. Um abraço a todos, tamo junto, até a próxima. Valeu, Bruno Pet aqui junto com a gente. Lembrando que segunda-feira tem análise pela TV? Análise pela TV segunda-feira. Vamos analisar o adversário do Flamengo na final do Carioca. Vamos ver. Boa. O jogo domingo agora, Botafogo Fluminense, a gente vai trazer. E também vai trazer análise do galera divisão de base, Sub-17, Sub-15, que vai ter os jogos no domingo também. Também vamos trazer algumas análises aí, no sábado, na verdade, nos jogos da base. Vamos trazer essas análises aí na segunda-feira na Análise Flá TV, então acompanhe com a gente lá na Flá TV+. E não se esqueça, não é no YouTube, é lá na Flá TV+, Análise Flá TV. Segunda-feira, tamo junto, até lá. Valeu, Bruno Pet. Blue Thierry Lima também, obrigado pela tua participação. Blue que vai acompanhar o treino do Mengão, né? De daqui a pouco vai trazer tudo pra galera na Flá TV. Vamos trazer o treino do Flamengo na Flá TV. E briga por tetra, Enia, tri. O sarrafo no Flamengo aqui é muito alto, é impressionante. Não dá tempo para respirar, Show. E vamos para mais uma conquista de Libertadores, se Deus quiser. É isso aí, galera. Muito obrigado pelo carinho. Você que curtiu aqui o nosso sorteio. Lembrando que 2 da tarde, daqui a pouquinho, tem Flala Vegeta ao vivo com John Bean e Bia Bonacci. Então, 2 da tarde, aqui ao vivo na Flá TV. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Flá TV é mais Flamengo pra você.